Meus amigos estudiosos, muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Michel Campos e hoje eu quero trazer um tema bem interessante, seguindo aquela sequência de vídeos que eu disse que faria a respeito do livro O Imbecil Coletivo, de Olavo de Carvalho. Eu queria levantar uma questão com relação ao capítulo Bandidos e Letrados, tá? Eu não vou falar sobre o capítulo em si, eu quero apenas uma análise sobre a nota de rodapé. É a nota de rodapé número 71. Ela foi uma nota, acredito que ela tenha sido colocada aqui depois da primeira edição, tá? Talvez a partir da segunda. E ela traz uma explicação a respeito da polêmica talvez gerada em relação àquela publicação daquele artigo em si. Tá? Então eu queria ler ela na íntegra. É uma reflexão bem profunda, é um tema que é polêmico, tá? Mas que vale a pena a gente considerar o que está escrito aqui e analisar isso aí na nossa vida, no cotidiano, sobre as nossas ações, nossas atitudes, sobre a forma com que nós estamos olhando o que está acontecendo. Então eu vou passar a leitura aqui, ok? Decorrido um ano desde a publicação deste artigo, vejo que ele inibiu um pouco a apologia ao banditismo, mas não eliminou de todo os preconceitos em que ela se fundamenta. Numa entrevista nas páginas amarelas de Veja, em novembro de 1995, o delegado Hélio Luz, um sujeito que está a léguas de qualquer cumplicidade consciente com alguma coisa ilícita, cai numa escandalosa contradição ao descrever a situação presente do Rio de Janeiro, precisamente porque sua visão é distorcida pelo viés de um preconceito de classe. De um lado, ele afirma que o maior problema da polícia carioca é que os bandidos têm armas melhores e em maior quantidade que os policiais. De outro, que a prioridade no combate ao crime não é o confronto direto com as quadrilhas armadas, mas a investigação dos figurões, dos homens da classe alta que financiam o crime organizado. Ora, um sujeito com a cabeça cheia de intenções criminosas, mas armado apenas de talão de cheque, não representa senão um perigo virtual e de longo prazo. Para efetivar suas intenções, ele tem de contatar, recrutar, equipar e treinar um esquadrão de pés de chinelo, o que não se faz em 2 dias. E, para complicar as coisas, tem de fazer tudo isso por vias indiretas, por interpostas pessoas, para manter oculta sua respeitável identidade. Quem está nas ruas assaltando e matando, quem representa o perigo imediato para a população, são os pés de chinelo armados de granadas e metralhadoras, e não os colarinhos brancos que os contrataram 10 ou 12 anos atrás. Em segundo lugar, é absolutamente impossível que quadrilhas, a soldo de algum ricaço, não tenham, depois de tanto tempo de exercício profissional, adquirido autonomia financeira para dispensar seus antigos patrões e operar por conta própria. Terceiro, se a polícia prende um colarinho branco, os pés de chinelo que trabalhavam para ele vão imediatamente pedir emprego a outro empresário do crime, exatamente como os esbirros da máfia trocavam de família em caso de morte ou prisão do seu capo. Ou, então, estabelecem-se por conta própria, de modo que, saneadas as classes altas, a vida do povão nas ruas continuará um inferno. Há em todo o raciocínio do delegado Luz a típica confusão do homem de formação marxista entre causas e fatos, entre as raízes sociais do crime e o crime como tal. Baseado nessa confusão, ele crê que a missão precípua da autoridade é eliminar as causas remotas do crime e não combater a criminalidade de facto. Ora, pergunto eu, se o cachorro feroz investe de dentes de amostras contra o delegado Luz, qual a reação que ele considera mais urgente nesse instante? Dominar o cão ou multar o proprietário? E se as ruas estão infestadas de cães raivosos, que diremos de uma polícia que, em vez de amarrá-los, vai primeiro investigar quem são seus donos? O banditismo não é uma estrutura, uma instituição monárquica em que, cortada a cabeça, o corpo inteiro vem abaixo.
É um ser caótico e proteiforme, capaz de reorganizar-se instantaneamente em milhões de maneiras diferentes, por milhões de artifícios imprevistos. Logo, é utópico pretender liquidá-lo em bloco, atacando-se somente os centros do comando. Ele tem de ser combatido no varejo, bandido por bandido, rua por rua, bala por bala. Aqui ocorre exatamente como em certas doenças que, uma vez instaladas, já não se pode atacar suas causas profundas antes de eliminar seus efeitos e sintomas mais imediatos e perigosos. O médico que, diante do doente diarreico por má alimentação, trata-se de remover primeiro as causas, ele alimentando o doente antes de suprir o sintoma imediato, obteria um único resultado seguro: a morte do paciente. De outro lado, é somente a demagogia mais estúpida que pode pretender eliminar o banditismo mediante passeatas e protestos, como se assaltantes e sequestradores fossem colarinhos brancos, ciosos de sua imagem respeitável. Tudo isso revela uma recusa obstinada de enfocar o problema do banditismo no plano em que ele se coloca, que obviamente de ordem policial militar, e um desejo obsessivo de encará-lo pelo viés político, um terreno onde nossa intelectualidade se sente mais segura, mas que está longe daquele onde o problema reside. Bom, ficou bem claro aqui o que o Olavo quis expor, né? Que não adianta, por essa inclinação política que os intelectuais brasileiros têm, tentar colocar como que você, indo de cima para baixo no problema da criminalidade, você vai resolver a questão. Ele deixou bem exposto que não funciona assim, que o crime ele não dá para você destruí-lo como blocos, não é um sistema monárquico, onde você cortou a cabeça, todo o resto padece, né? Nós temos um problema nacional de criminalidade. E não adianta você atacar a liderança, porque a população está sofrendo. O problema ele já está instalado. Então, como um médico que vai tratar um paciente que está com diarreia por má alimentação, ele não vai resolver primeiro o problema da alimentação do doente, né? Primeiro ele vai resolver o problema que está ali aparente, que pode levar o paciente ao óbito. Sendo sanada essa consequência, nós vamos tratar o problema. Foi uma abordagem bem clara. Isso aqui é só a nota de rodapé do artigo, tá? O artigo ele é bem mais completo, ele trata o assunto de uma forma um pouco mais estruturada, mas fica para reflexão, tá? A análise desse trechinho aí do livro do Olavo, e quem se interessar em comprar esse livro pode ter certeza que não vai se arrepender. Tem ideias ali excepcionais, e nos próximos vídeos eu vou tratando de mais alguns pontos. Combinado? Um abraço e boa leitura.